Oi, patriotas deste Brasil! Vamos falar então do bicentenário da independência e falar em especial das mulheres, as mulheres que mudaram a história e continuam mudando a história do Brasil nesses 200 anos de independência do Brasil. Mulheres que foram importantes no processo da independência do Brasil e mulheres que continuam sendo hoje muito importantes no processo da independência do Brasil. O Brasil lá atrás, que começou com uma austríaca, no dia da independência, um pouco antes, foi ela que escreveu a carta de declaração da independência, nossa imperatriz Dona Leopoldina de Habsburgo, uma austríaca, filha do rei da Áustria, casou com Dom Pedro I e teve um grande papel de influenciar Dom Pedro I a aceitar fazer a separação de Brasil e Portugal. Ela que influenciou muito Dom Pedro I com ideias, uma mulher brilhante, uma mulher que gostava de música, de artes, uma mulher que chegou a dizer que gostaria de ser a primeira mulher a estudar mineralogia, amante da botânica, do teatro, da música, uma mulher genial. E essa mulher estava ao lado de Dom Pedro I e lhe ajudou nesse processo, na época tão difícil de romper com Portugal, com as cortes portuguesas. Então, Dona Leopoldina de Habsburgo, a austríaca mais brasileira de todas, é a primeira brasileira homenageada nesse vídeo aqui. Aí vamos lá para a Bahia, para as guerras de independência, a cidade de Salvador e todo o litoral da Bahia. Lá as mulheres tiveram que pegar em armas e lutar bravamente contra os portugueses no litoral baiano. Começando com a Maria Quitéria, uma mulher, filha de fazendeiro, uma mulher que viu o seu dever patriótico bater na sua porta e não recusou, numa época onde os homens, talvez por proteção às mulheres, porque todo mundo sabe que guerra é mortal, guerra traz morte, ferimento, dor, e durante aqueles momentos da história não era comum mulheres estarem no exército, mas ela se vestiu de homem, adotou um nome masculino e foi para o Exército de Libertação Nacional lutar contra os portugueses. E ela foi brilhante, o papel dela foi um papel de liderança nas batalhas lá nas praias de Salvador, Itapuã, Pituba, Praia da Maré, outra praia ali de Salvador, praias onde os portugueses estavam atacando e não queriam deixar a Bahia ser livre para se tornar parte do território brasileiro independente. Então Maria Quitéria foi fantástica, foi brilhante, foi guerreira, foi determinante nas batalhas de Salvador e de todo o litoral ali da costa baiana. Outra mulher fantástica foi Maria Filipa. Maria Filipa que enganou os portugueses, colocando eles numa planta para que eles passassem nos olhos. Ela conseguiu enganar os portugueses, eles tiveram coceira nos olhos, segundo a tradição histórica. Enquanto eles coçavam ali os olhos, ela e outras mulheres colocaram fogo em cerca de 42 navios portugueses. Não sabe se exatamente se foi 42, mais ou menos, mas elas enganaram os portugueses e ainda conseguiram colocar fogo em vários navios portugueses ali. Então Maria Filipa, outra grande heroína da história do Brasil, tão pouco comentado nas aulas de história, o papel dessas mulheres da nossa independência, as patriotas, as baianas patriotas, nossa Leopoldina de Habsburgo, outra mulher importante, essa é a mistura de fé com heroísmo, Joana Angélica, a freira Joana Angélica, ela que defendeu bravamente o convento da Lapa, na Bahia, e lá os portugueses estavam tentando invadir o convento, e lá tinha brasileiros rebeldes que estavam lutando contra os portugueses nas guerras pela independência, e também tinha freiras lá. Eles batiam com machado no portão do convento, enquanto ela segurava ali os portugueses, os rebeldes, e as freiras fugiram, e ela ficou bravamente lutando e segurando. Chegou a dizer para os portugueses, para eles não invadirem a casa de Deus, porque ali era um lugar sagrado, um lugar de fé. Mas ela acabou falecendo com uma baioneta dada por um português, e os portugueses invadem o convento da Lapa. Então essas mulheres aí foram muito importantes na história do Brasil independente. Maria Quitéria, Maria Filipa, a Joana Angélica, que era uma freira,
uma mulher devota da fé católica, uma mulher cristã de valores e uma mulher que deu a sua vida para salvar outras pessoas. Lembro até o sacrifício de Cristo, né? Que Cristo deu a vida para salvar a outros, a humanidade toda. Ela deu a vida para salvar suas irmãs freiras e os rebeldes que lutavam contra os portugueses. Então, Joana Angélica, que é tão pouco lembrada, contada, principalmente no resto do Brasil, na Bahia ela é até bem conhecida. 2 de julho é a data da independência na Bahia, porque os baianos ficaram lutando quase um ano ainda pela Guerra da Independência. Aqui nós comemoramos 7 de setembro, no resto do Brasil. Então as mulheres foram importantes, sempre serão importantes na história do Brasil. O Brasil que teve grandes mulheres ao longo da sua história, tanto na época do primeiro reinado, segundo reinado, no século XX, mulheres que fizeram história, mulheres que se destacaram na política, nas artes, na música, nos esportes. Então, mulheres patriotas, o Brasil é de vocês. Continuem lutando por um Brasil melhor. Hoje, o nosso grito da independência é outro, não mais contra Portugal, mas o grito por um país livre da corrupção, um país livre de tanta coisa ruim que está sendo colocada na sociedade hoje, um país que luta contra a destruição dos seus valores, um país que luta contra a destruição da sua história. E uma das maneiras de fazer o Brasil ser grande e forte é resgatar a nossa história, desses heróis do passado. Falei aqui das mulheres, também os homens foram muito importantes, Dom Pedro I, José de Bonifácio, homens e mulheres patriotas. Então não desistiremos do Brasil jamais. O Brasil que queremos depende de nós. O Brasil ainda não viveu, mas viverá os seus melhores dias ainda de prosperidade. E aí está, homens e mulheres patriotas, essa missão é nossa, nesse novo grito da independência. Um abraço, amigos patriotas, alunos, e vamos sim fazer esse Brasil melhor, mais justo e mais próspero, porque o Brasil tem tudo para ser isso e vai depender de cada um de nós. Um abraço a todos.